igreja, graça e paz, amém? Não seja enganada, igreja, não seja enganada. Esse é o tema que a gente vai fazer uma breve reflexão que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Amém? Vamos parar por aqui. Oremos. Pai querido, graças te damos pela leitura que acabamos de fazer da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai, e nos ensinando hoje, nesta noite, aquilo que precisamos de aprender e colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Não seja enganado, igreja. Esse é o tema que nós iremos ver. E podemos observar que há muitos videntes neste período de pandemia que estão inflamando a igreja de Cristo com falsas expectativas, falsas revelações a respeito da vinda de Cristo e do final dos tempos. Há determinadas seitas que estão dizendo que o próprio Deus enviou esta pandemia do Covid-19 e irá arrebatar a sua igreja neste tempo, apavorando as pessoas emocionalmente, causando um alvoroço danado, fazendo com que elas se voltem para Deus a todo custo, por meio do jejum, da oração, por meio do medo. Podemos ver que este texto que acabamos de ler, a igreja dos Tessalonicenses cometeu algumas falhas, cometeram alguns erros, quando deu ouvido a doutrinas que foram interpretadas de maneira errada a respeito da segunda vinda de Cristo. Aqueles irmãos deixaram ser enganados por pessoas que estavam fantasiando a realidade da verdade que Paulo já havia ensinado para eles na primeira carta dos Tessalonicenses. Podemos ver, queridos, que todo equívoco, todo engano, toda falha, elas geram consequências terríveis. Elas causam perigo e causam até mesmo destruição da igreja de Cristo. Podemos ver que o equívoco, o engano, gera perigo, destruição, não só para a igreja, mas também para a mente, para o espírito, até mesmo para o nosso corpo. Um dos equívocos que a igreja de Tessalônica cometeu foi deixar-se enganar. Eles definiram um dia e marcaram uma data para a segunda vinda de Cristo aqui na terra. No verso 1 e 2, podemos ver que Paulo diz: Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar e nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, nem mesmo aqueles que afirmam ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Alguns irmãos da Igreja Batista de Tessalônica, brincadeira, irmãos, a Igreja Batista não existia ainda nesse tempo. Alguns desses irmãos, eles estavam sendo enganados. Eles estavam pensando que a vinda de Cristo já tinha acontecido. E esses falsos intérpretes fizeram uma lavagem cerebral tão grande na cabeça desses irmãos que eles acabaram pensando que essa data já tinha chegado. Sendo que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele já havia ensinado a respeito da vinda de Cristo. Como podemos ver em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 19, que diz: Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar? Serão vocês, a amada igreja.
de Tessalônica. Podemos ver que eles deixaram ser enganados por uma falsa interpretação da inspirada carta do apóstolo Paulo a esta amada igreja de Tessalônica. O grande problema desta igreja não era a seguinte questão de estar demorando demais a volta de Cristo. A parousia. Parousia é um termo grego que significa, irmãos, a presença, o aparecimento, o advento, a chegada, que seria a vida de alguém a fim de se fazer presente. Em 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 23, no finalzinho do versículo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos os que são de Cristo ressuscitarão com ele, quando ele voltar. Vemos também que o próprio Jesus declarou no Evangelho de João 14, o verso 3, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Podemos ver, queridos, que Jesus, ele virá de forma inesperada, repentina e triunfante, irmãos. Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele virá da sua glória, da glória do Pai, juntamente com os seus anjos. Vemos também os apóstolos que deram testemunhos bem evidentes também da vinda do Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas. A carta também aos Hebreus. Nós vemos que todos eles são unânimes em dizer que Cristo virá em pessoa, pessoalmente. A vinda de Jesus, amada igreja, ela é literal e nítida. Apocalipse, do capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá. Realmente, irmãos, depois que a carta que Paulo escreveu para a igreja dos irmãos em Tessalônica, algumas pessoas, elas fantasiaram estas verdades que Paulo havia compartilhado por meio da sua carta à igreja. E esse equívoco perturbou tanto aqueles irmãos de Tessalônica, induzindo muitos a cometerem erros gravíssimos. E nós vimos também que, além de induzir aqueles irmãos a cometerem erros, fez com que aquela igreja vivesse emocionalmente transtornada por essa falsa revelação da parte de alguns que interpretaram erroneamente o que a palavra de Deus já tinha predito, o que haveria de acontecer. Como podemos ver, querido, esse relato que acabamos de ver dos irmãos da igreja de Tessalônica, o tempo em que nós vivemos, o tempo que estamos vivenciando desta pandemia, é um tempo de muita tensão de todos os lados, seja ele político, seja ele econômico, ideológico, pandêmico, emocional, espiritual. Amada igreja, não permita ser enganado também por falsas notícias, por falsas revelações, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, ou até mesmo de um anjo de Deus. Vimos muito bem o recado que o apóstolo Paulo deixou para os irmãos de Tessalônica. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, ou o que seja da parte de Deus. Não acreditem neles. E esse recado, amada igreja, serve para você também, querido irmão, querida Igreja Batista do Jockey de Itaparica. Parafraseando o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1, a palavra de Deus nos diz: credes em Deus, crê somente em Jesus. Que Deus te ilumine neste tempo e te dê compreensão das verdades contidas na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.